Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui dia 24 de setembro de 2024, uma quarta-feira, por volta de 15 horas e 15 minutos, aqui na cidade de São Paulo. Estou gravando esse vídeo que vocês devem assistir daqui a alguns dias, né? Eu me chamo Pedro Henrique, tenho 39 anos, eu nasci em São Paulo, capital, vivo aqui atualmente. Sou uma pessoa branca, de barba, cabelos pretos. Estou usando um óculos com uma armação de metal e eu tô com uma camiseta branca, tá certo? Eu sou médico graduado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Eu concluí a minha graduação em Medicina no ano de 2009. Então, já se vão quase 15 anos que eu concluí a graduação. Atualmente, eu trabalho no Serviço de Epidemiologia do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que é um serviço de saúde, um serviço público de saúde, né, administrado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e é um serviço especializado no atendimento a pessoas com doenças infecciosas, tá certo? Nos próximos minutos, né, eu pretendo falar algumas coisas sobre a profissão médica. Peço desculpas a vocês porque algumas coisas, ou boa parte das coisas, na verdade, eu vou ler aqui, tá certo? Então, nos próximos minutos eu queria falar para vocês algumas coisas sobre a profissão médica. Inicialmente, queria agradecer o convite feito pela Alessandra para gravar esse vídeo. Ano passado eu estive presencialmente na Casa Cultural Hip Hop Jaçanã, na primeira feira de profissões do Cursinho Popular Jaçanã, núcleo Sérgio La Paloma. Iniciativas como a do Cursinho Popular Jaçanã, elas são extremamente importantes para enfrentar desigualdades no acesso à educação de qualidade no nível superior, no nível universitário. Queria começar dizendo que, segundo dados de um estudo chamado Demografia Médica no Brasil, que foi publicado em 2023, depois eu passo o link para quem quiser ler esse material em mais detalhes, né? Então, de acordo com alguns dados desse estudo, pessoas pretas e pardas correspondiam a 41,6% do total de pessoas que ingressaram em cursos de medicina em instituições públicas no ano de 2019. Nesse mesmo ano, o percentual de pessoas pretas e pardas correspondia a 23% do total de pessoas que ingressaram em cursos de medicina em instituições privadas, tá? E esse mesmo estudo mostrou que no mesmo ano, 2019, apenas 29,8%, né, então quase 30%, do total de estudantes que ingressaram em cursos de medicina fizeram ensino médio em escolas públicas, tá? Para que uma pessoa se torne médica ou médico, é necessário concluir a graduação em medicina, que tem uma duração de 12 semestres, né? Então, 12 semestres é equivalente a 6 anos, tá? E essa graduação ela é feita em período integral, ou seja, tem atividade ligada ao curso de medicina, tanto no período da manhã como no período da tarde, tá? Uma pessoa que estuda medicina, então, ela tende a passar boa parte do dia em alguma atividade ligada ao curso, o que dificulta conciliar a graduação em medicina com um trabalho remunerado, tá? Ter um trabalho remunerado, né, é uma necessidade para muitas pessoas que precisam cobrir despesas de moradia, alimentação, sustento da família e outras despesas, né, despesas de outra natureza durante a graduação. Por conta disso, né, por a gente estar falando de um curso que é dado em período integral, são extremamente importantes as políticas que visam assegurar a permanência de estudantes no ensino superior, garantindo, por exemplo, assistência à saúde gratuita, principalmente assistência em saúde mental, podemos dizer, subsídio para alimentação, para moradia, né?
De acordo com dados do Conselho Federal de Medicina, foram atualizados em 22 de abril de 2024. Existem 390 escolas médicas no Brasil, sendo 134 públicas, que corresponde a 34% do total. São Paulo é o estado que tem mais escolas médicas no Brasil, com um total de 74. Dessas 74, né, 14 são públicas, tá? Enfim, vocês já devem saber, mas a faculdade pública é aquela em que não há mensalidade, né? A pessoa não precisa pagar uma mensalidade para fazer o curso, tá certo? Isso é um direito garantido pela Constituição vigente no Brasil, tá certo? Mas a gente falou alguns dados, né? E o que faz a medicina, né? Então, a medicina aqui no Brasil, ela tem uma lei, que é a lei de número 12.842, de 10 de julho de 2013, que dispõe sobre o exercício da medicina, né? E essa lei, no seu texto, ela fala que o objeto de atuação da medicina é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade profissional, sem discriminação de qualquer natureza. O texto dessa mesma lei fala o seguinte: o médico desenvolverá suas ações profissionais no campo da atenção à saúde para 3 coisas: promoção, proteção e recuperação da saúde. Segundo, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Terceiro, reabilitação de pessoas enfermas e das pessoas com deficiência. Tá? Então, ainda falando um pouquinho da lei, né? Essa mesma lei, ela caracteriza algumas responsabilidades e atividades que são restritas à medicina, exclusivas da medicina, tá? Porém, cuidar da saúde de uma pessoa ou de um grupo de pessoas ou de uma população nunca é tarefa de um único profissional, uma única profissional. Nessa tarefa de cuidado em saúde, que nunca é uma tarefa fácil, médicos e médicas trabalham ou devem trabalhar, né, em conjunto com pessoas de outras profissões da saúde, né? Então, vou listar algumas aqui. Certamente essa lista está incompleta, tá? Então, profissionais da biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social, terapia ocupacional e, eventualmente, outras que não me ocorrem agora. Eu iniciei a graduação a graduação em medicina, eu iniciei no ano de 2004, portanto já são 20 anos, né, que eu iniciei o curso. Quando eu falo graduação, é o curso universitário, tá? É o curso de medicina na faculdade. Desde então, certamente, houve diversas mudanças, né, na estrutura do curso, mas, posto isso, né, fazendo essa ressalva, né, de tempo decorrido, né, que eu pisei na universidade, a estrutura do curso de medicina é mais ou menos a seguinte, tá? E isso também pode variar de instituição para instituição. Mas daqueles 12 semestres ou 6 anos, o primeiro e segundo anos, eles concentram os estudos sobre a estrutura e o funcionamento do corpo humano dentro do esperado, tá? O terceiro e o quarto anos da graduação em medicina, eles concentram estudos sobre como o corpo humano é afetado pelas doenças e como que esse corpo responde a elas, tá? No terceiro e no quarto ano também a gente tem, vamos dizer assim, o início do treinamento para fazer diagnósticos clínicos, tá certo? Baseado, enfim, na história do que uma pessoa nos conta, tá? Essa parte de aprender a fazer o diagnóstico, né, de elaborar uma história clínica, né, a partir de uma entrevista e exame físico do paciente,
a gente aprende, em geral, por volta do terceiro ano. O quinto e sexto anos, eles são anos, ou pelo menos para mim foram anos de treinamento em serviço, né? Então, o que que é isso? Prestar atendimento como estudante de medicina a pessoas em serviços de saúde de complexidade variável. Então, desde uma unidade básica de saúde até uma unidade de terapia intensiva, né, uma UTI de um hospital. Tá? Esse treinamento ele é feito sempre, ou pelo menos deve ser feito sempre sob supervisão de alguém, algum médico ou médica com capacitação para participar dessa formação. O quinto e sexto ano, eles incluem atividades de plantão à noite, finais de semana e feriados, tá? Então, esse é um resumo muito bem resumido do conteúdo da graduação em medicina, tá? Se alguém quiser também depois procurar alguma informação mais detalhada, né, sobre o conteúdo dos cursos, eu vou deixar 3 links de 3 instituições diferentes para quem quiser dar uma lida, tá certo? Então, retomando, né, a conclusão, né, quando a gente conclui aquela etapa de 6 anos da graduação em medicina, a gente tem ali uma pessoa, um médico ou uma médica, tá? Generalistas, tá? Quer dizer o quê? Os 6 anos de graduação em medicina, eles não formam especialistas, tá? Eles formam o que a gente chama de médico ou médica generalista. Basicamente, alguém que se formou em medicina e não tem uma especialidade, né? Quais são os caminhos, né, para a gente obter uma especialidade? Ou fazer um curso de especialização, tá? Que tem alguns modelos de especialização em períodos de 2 anos, cursos aos finais de semana, tá? E tem também o modelo da residência médica, tá? Eu acho muito... E aqui eu vou falar uma coisa que é uma impressão pessoal. Acho muito importante que a gente... Enfim, quem está considerando prestar medicina, né? Considere incluir na trajetória, né, a residência médica, tá? A residência médica ela é uma modalidade de pós-graduação em que são aprofundados o estudo e a prática, novamente, sob supervisão de especialistas em uma especialidade médica, tá? Então, a residência médica é o treinamento, aprofundamento da prática de uma especialidade médica. Então, a gente tem, por exemplo, clínica médica, pediatria, ginecologia obstetrícia, que mais? Ortopedia, cirurgia, tá certo? De acordo com aquele mesmo estudo que eu citei anteriormente, né, demografia médica no Brasil, em 2021 havia, né, 41.853 médicos e médicas cursando residência médica no Brasil, tá? Distribuídos e distribuídas em 789 instituições credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica. As duas áreas com maior concentração de residentes eram a clínica médica e a pediatria naquele ano, de 2021. Os programas de residência médica eles têm duração e pré-requisitos variáveis conforme a especialidade, tá certo? E o acesso à residência médica ele ocorre por concurso, né? Por prova, né? Prova, aí depende também da instituição, mas prova escrita, prova prática, tá certo? O acesso à residência médica é mediante concurso, ele não está garantido simplesmente pela pessoa ter o diploma em medicina, né? Ter concluído a graduação, tá? Atualmente, se eu não me engano, são reconhecidas cerca de 55 especialidades médicas, tá? Essa lista de especialidades, ela também pode ser consultada no site, por exemplo, do Conselho Federal de Medicina, tá certo? Vou encaminhar para o encerramento, né? Retomando uma coisa que eu falei no início, né? Atualmente eu trabalho
no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, no Serviço de Epidemiologia. Desculpa, a minha trajetória foi mais ou menos a seguinte. Em 2002, eu terminei o ensino médio. Eu estudei minha vida toda em escola particular, aqui no estado de São Paulo, aqui na capital, para ser mais exato, né? Sou filho de pai médico, mãe médica, tá? Tanto meu pai como minha mãe atuaram durante boa parte da vida. Meu pai atua ainda no serviço público de saúde, tá? E imagino que, em decorrência, possivelmente, ficou algum registro, né, algum registro de encantamento, talvez, pela profissão, tá? E no final do ensino médio, acabei optando pela medicina, tá? Uma coisa que me direcionou na época também foi a questão do emprego, né? Eu sempre escutava falar que nunca falta emprego para médico, né? E a gente sempre assombrado aí pelo fantasma do desemprego, né? No capitalismo, uma assombração permanente, né? Eu acabei optando por essa área, tá? Prestei o vestibular uma vez no final de 2002, não deu certo. Acabei prestando a prova de novo no ano seguinte, né? No final de 2003. Fiz um ano de cursinho. Não precisei trabalhar, então consegui só me dedicar aos estudos. Isso acabou facilitando, talvez, que eu ingressasse na universidade no ano seguinte. Comecei a minha graduação no início de 2004, né, lá em Ribeirão Preto, numa unidade da USP, né, que é a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e concluí a minha graduação em 2009, tá? Não tinha muita certeza assim do que queria fazer dentro da medicina. Ao longo dos 6 anos de curso eu consegui descartar, né, desfazer algumas ideias, né? Então já me passou pela cabeça, por exemplo, fazer cirurgia do coração, né, fazer transplante cardíaco, mas durante a faculdade percebi que não era minha praia, né? Acabei prestando a clínica médica, novamente, né? Prestei uma vez, não deu certo, acabei fazendo uma nova tentativa. Entrei na residência de clínica médica em 2011. Fiz a residência de clínica médica no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Concluí no início de 2013. Durante a trajetória na clínica médica, né, sempre me interessou mais a parte de doenças infecciosas e acabei no final de 2012, né, acabei optando por deixar Ribeirão Preto, né, e voltar para São Paulo, que é onde meu pai e minha mãe moram até hoje, moravam na época também. Então, prestei a prova de residência, né, em infectologia. Cursei a residência de infectologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo. Concluí essa residência em 2016 e desde então tenho trabalhado com vigilância epidemiológica em âmbito hospitalar. Trabalhei durante pouco menos de 6 anos no Hospital das Clínicas. Desde maio de 2023 atuo no serviço de epidemiologia do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Tá? Permaneço até hoje. No meio do caminho, fiz um pouco de Emílio Ribas. Tá? Permaneço até hoje. No meio do caminho, fiz um pouco de atividade em pesquisa clínica, tá certo? Principalmente voltada para a prevenção de doenças infecciosas. E estou nessa caminhada até hoje. Espero que esse vídeo tenha sido útil, né, para vocês, para quem estiver pensando em fazer medicina, ter uma ideia inicial, né, de como são esses caminhos, né. É uma ideia bem inicial mesmo, né, cada pessoa vai construir sua trajetória. Eu desejo eu desejo que vocês façam boas provas, né, de Enem, de vestibulares. Acreditem nos seus sonhos. Vou deixar meu contato de e-mail para quem quiser escrever para
continuar essa conversa e tirar alguma dúvida, tá? E é isso. Acho que o mais importante, assim, o recado final é que a medicina é uma profissão diversa, né? Que abre muitos caminhos, seja em atividades, tem uma grande diversidade, né, de atividades e de locais de trabalho, e é possível a gente se encontrar nesses diversos caminhos da medicina. Ainda não sei se encontrei o meu, né, mas, enfim, atualmente me vejo menos perdido do que já estive. E eu queria lembrar que a medicina é uma profissão do cuidado, né, do cuidado com uma outra pessoa, do cuidado com uma população, né, com um grupo de pessoas, tá? Medicina não faz ninguém ficar rico, tá certo? Acho que isso é uma coisa importante também, né? A essência dela é uma profissão do cuidado, né? Do cuidado com a saúde, sempre numa atuação sempre entrelaçada, né, com a de outras profissões da saúde, tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço.